Boa noite a todos. Hoje nós vamos concluir o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Sobre o divórcio. E nós nos perguntamos: o Espiritismo é a favor ou é contra o divórcio? Se Deus falou, não separeis o que Deus juntou, qual é a posição do Espiritismo diante de um divórcio, de uma ruptura de um matrimônio? Nós temos que considerar, já podemos dizer com uma só palavra: o Espiritismo é contra o divórcio? Não. O divórcio, muitas vezes, é um remédio amargo, mas necessário. É um remédio jurídico, em que se faz uma ruptura dolorosa, geralmente dolorosa, trazendo muitas lesões afetivas, mas pode ser um mal menor diante de um relacionamento complicado, conflitivo, doloroso. Para evitar um mal maior, o divórcio pode ser um mal menor. Mas nós temos que ponderar, apesar de termos o livre-arbítrio para decidirmos o rumo da nossa vida, casar e descasar, se juntar, se divorciar, não é tão simples assim. O Espiritismo tem uma posição muito transparente, muito esclarecedora diante desse problema que acontece hoje em dia com uma facilidade muito grande. Vocês sabiam que a cada 4 casamentos, um se destrói? Em porcentagem, uns 70% dos casamentos se separam. E isso é um índice altíssimo. Mas como é que nós podemos, enquanto espíritas, encarar esta situação? Para falarmos do divórcio, vamos antes falar do casamento sob o ponto de vista espírita. Temos aqui Kardec, quando questiona aos benfeitores espirituais se a união permanente de 2 seres seria contrária à lei natural. É a questão 695 do Livro dos Espíritos. E ele teve a seguinte resposta: não. A união de 2 seres é um progresso na marcha da humanidade. E acrescenta: na poligamia, nada mais há que sensualidade. E mais, examinando a resposta dos guias espirituais, vai lembrar que a abolição do casamento seria um retorno à infância da humanidade, à vida dos animais, porque a monogamia é um sinal indicativo do progresso da civilização. Quão esclarecedor essas passagens, a questão 685 do Livro dos Espíritos. É um progresso, claro que é um progresso. O casamento é a oportunidade de exercitarmos o que Jesus nos pediu. Amai-vos uns aos outros, não façai ao próximo aquilo que você não quer que faça para si. E existiria um exercício maior de amar o próximo do que no casamento? Não existe.
porque o nosso parceiro é o nosso próximo mais próximo. Não adianta querer se sociabilizar com os amigos, com a família de um modo geral, e dentro de casa se incompatibilizar com o nosso próximo mais próximo. Mas não nos esqueçamos que temos que nos harmonizar com o nosso parceiro. Mas não podemos esquecer que, em primeiro lugar, temos que nos harmonizar dentro de nós mesmos. Nós temos que nos autoanalisar. É importantíssimo o autoconhecimento para saber quem somos nós, o que estamos fazendo aqui enquanto individualidade. E na hora que a gente descobre quem somos nós, em que cada um descobre que nós somos seres únicos, criados por Deus. Nós somos uma obra-prima de Deus, cada um de nós. A gente começa a se respeitar e a se amar. A se amar. É necessário o auto-amor para que eu possa doar amor. E se eu não posso dar aquilo que eu não tenho, se eu não me amo e não me respeito, eu não posso nem amar o outro, nem amá-lo. Então, é importantíssimo, é um progresso na marcha da humanidade, a relação afetiva do casamento. Poligamia seria só sensualidade. Rimando com sensualidade, haveria promiscuidade. Toda poligamia é promíscua. Não importa o motivo, não importa o motivo. A abolição do casamento, da união estável, afetiva, estável e amorosa, é um sinal de progresso da civilização. E abolirmos o casamento seria a volta da animalidade, a animalidade. Animais, a maioria deles, apesar de que existem animais que são monogâmicos. Eu acho lindo aqui no Mato Grosso, coisa que eu não conhecia, no Paraná e São Paulo, as araras. Elas viajam, o parzinho, e quando viajam em 3, é o filhote, é a família. Isso é maravilhoso. As mangas logo mais vão chegar, vamos ver o céu de Lucas cheio de famílias de arara monogâmicas. Exemplos para nós. Agora, a monogamia, então, é sinal de civilização. É interessante, falamos da poligamia, agora inventar uma palavra moderna para a poligamia, poliamor. São os eufemismos usados, poliamor. E existem essas relações. Infelizmente, existem, e essas pessoas defendem e usam a palavra amor de uma maneira tão corriqueira, quando é uma palavra divina. Chegam até a dizer que se faz amor. Eu vou fazer amor com tal pessoa. Amor não se faz sexo. Amor se sente. Então, na verdade, a palavra amor é tão difícil, é uma palavra com um conteúdo tão grande, e é tão difícil compreender esta palavra em profundidade, e que devemos ter mais respeito ao falar amor.
As principais causas do casamento: formação de um lar, permuta afetiva, aprimoramento sexual. Olha a função do casamento. Através do casamento haverá a formação do grupo familiar, permitindo que os novos espíritos mergulhem nos fluidos do planeta para avançarem em sua fieira evolutiva. Permuta afetiva, a instituição do casamento vai tornar harmônica e sadia a relação entre os casais, permitindo a troca de valores energéticos através da permuta de vibrações simpáticas. E o aprimoramento sexual. O casamento é um dos elementos mais efetivos no burilamento do instinto sexual, para fugir à promiscuidade, à troca de casais. E o sexo é um elemento importantíssimo no casamento para a sua manutenção saudável. Não é pecado, não tem nada disso, é uma energia que Deus deu a todos nós para usarmos com dignidade e com bom senso. Agora, permuta afetiva, claro, as pessoas têm que ter uma afetividade, uma simpatia, porque o casamento que é feito sem esses requisitos, ele não pode durar muito tempo. A média dos casamentos hoje em dia, no máximo 10 anos. Mais do que isso, já ficam chamando de jurássico, coisas assim, fora de moda, que coisa, fora de moda, ainda com aquele parceiro, que coisa, falta de imaginação, né? Então, gente, através do casamento, da união sexual, para trazer ao mundo os espíritos que precisam reencarnar. É nesse momento em que justifica a frase de Jesus: vós sois deuses. Será que uma mãe, quando pega o seu filho pela primeira vez, sabendo que aquele corpinho saiu de dentro das entranhas do seu ser, é um milagre da vida, porque nós não podemos entender de outra forma. É um milagre da vida. O pai, sabendo que o seu sêmen foi necessário e suficiente para moldar aquele ser, aquele corpo que vai receber um espírito que já recebeu, porque o espírito já estava conectado àquele corpo desde a concepção. Nós somos deuses. E isso é maravilhoso. Agora, a respeito do divórcio, nós temos a opinião de André Luiz, através de Chico Xavier, do livro Evolução em Dois Mundos, e de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, do livro Após a Tempestade. Quanto ao divórcio, somos de parecer que não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Imprescindível que, antes da atitude definitiva para o divórcio, tudo se envide em prol da reconciliação, ainda mais considerando quanto os filhos que merecem que os pais se imponham em uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade deles. Então vejamos, esta primeira parte nos ajuda muito a compreender
as dificuldades no casamento, a superar conflitos. Basta que um dos cônjuges tenha essa visão mais ampla de que antes de uma união legalizada ou não, já houve um contrato. Um contrato já foi assinado na espiritualidade. Porque é lá que nós nos damos conta daqueles espíritos com quem nós já convivemos, falimos na convivência. E Deus nos deu uma nova oportunidade de nos harmonizarmos, de nos reajustarmos com eles. E lá na erraticidade, nós somos bastante otimistas e nos sentimos fortes. Eu sei, eu vi, foi difícil nos relacionarmos, vivermos em paz nessa vida. Mas eu estou preparado, eu vou dar conta. Vou me casar com ele de novo. Ele diz, vou me casar com ela de novo e vou conseguir. Nós vamos nos harmonizar. Nós vamos evoluir juntos. A finalidade do casamento é essa. Que nós possamos evoluir juntos. Mas quando a gente reencarna, a amnésia já aparece, já não nos lembramos do compromisso assumido, e aí as tentações chegam. Nós estamos colocados diante de muitas vitrines, com ofertas de corpos bonitos, pessoas interessantes. Aí a gente esquece do compromisso assumido. Puxa vida, mas aquela menina é mais interessante que a que eu tenho em casa. Aquele homem é muito mais másculo, muito mais gentil. As ofertas são muitas. O assédio vem de todas as partes. Se não tivermos uma noção correta de onde estamos, o que estamos fazendo, com quem estamos, se devemos estar com aquela pessoa ou não, nós estamos sujeitos a todas as intempéries do clima. Mas até aqui deu a impressão de que o divórcio não é algo bom para a doutrina espírita. Não é bem assim. É algo que deve ser evitado como o último recurso, como o mal menor. Se não é possível viver com alguém que não respeita o outro, porque na verdade não se conhece, não se respeita e também não se ama. E parte para a agressão física, que é um absurdo. Mas a agressão física não é admitida em nenhuma circunstância. Mas a agressão verbal, a indiferença, que é uma agressão também. E se não há respeito, antes que aconteça algo pior, vamos separar. Vamos utilizar o remédio judicial legal. Porque essa fratura familiar é uma fratura familiar, pode também causar fraturas, lesões afetivas irrecuperáveis nos nossos filhos. Então, é preciso ponderar. Ah, mas ele não é o que eu esperava. Ela não é aquilo que eu imaginei e o que aparentava antes de eu me casar. Acontece o seguinte: a moça sonha com o príncipe encantado e ele com a princesa, com a bela adormecida.
De preferência aquela bela adormecida que fique caladinha a vida toda, que não fale, porque quando desperta e começa a falar é terrível. Então o homem deseja aquela moça linda, bela adormecida e silenciosa. E ela imagina aquele príncipe encantado lindo, só que ela esquece que ela não é uma princesa e ele esquece que ele não é um príncipe. Ele não é perfeito como ela não é perfeita. Não somos perfeitos. Ninguém é perfeito aqui. Então, por isso que estamos num planeta de provas e expiações. Agora, Kardec, aqui entramos no texto propriamente dito do Evangelho. Kardec, numa menção muito feliz, divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Claro, as afecções, as lesões emocionais, os machucados, as feridas, são enormes. Muitas vezes não cicatrizarão jamais. Agora, é uma lei humana. Se o divórcio é uma lei humana, foi feita pelos homens, ela pode ser revogada pelos homens também. Agora, revogada pelos homens quando essa união não respeitou a lei divina. Qual que é a lei divina? A lei do amor. Amor com letra maiúscula. Mas tem tanto casamento que pela imaturidade dos espíritos, ele casa porque a moça é linda. Tem um corpo perfeito. A atração sexual é um chamariz. Na verdade, é uma isca. Dois espíritos que estão endividados entre si e prometem, e claro, esqueceram tudo que já fizeram juntos. As dívidas de resgate que um tem para o outro, para com o outro. Precisa voltar a se casar com ela, mas nem pensar passar tudo que já passaram. Então, ela vem linda. E ele vem com o tipo físico que ela sempre sonhou. É a isca. Eles se juntam. Aí, claro que a força de gravidade não perdoa ninguém. De repente, a mocinha já não fica tão bonita, nem o rapaz. Ela começa a descobrir que ele ronca, e etc. Que tem mau hálito, aquelas coisas, e isso vira um escândalo. Agora, não podemos esperar a perfeição do outro se nós somos imperfeitos. Mas aqui já está bem claro, divórcio é lei humana, feita pelos homens, será abolida. Tanto é pelos homens que a igreja não era contrária ao divórcio, sabia, gente? Incrível essa pesquisa aqui que eu fiz. Se fosse contrária a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio em várias circunstâncias. Dupla prevaricação, porque praticada por vistas unicamente aos interesses materiais e não para atender à lei do amor. Esta figura aqui é o Papa Alexandre VI. Gente, não faz tanto tempo assim. 1400, quer dizer, século XV e século XVI. Pensando, só 5 séculos atrás. Este pontificado não honra a igreja. E eu pesquisei porque eu assisti
na Netflix, eu acho que já foi retirado, um seriado chamado Os Borgia. Alguém assistiu? Sobre o papado do Papa Alexandre XVI. O mais incrível, a gente ficava boquiaberto vendo o que acontecia na igreja naquela época. Por isso que diz que o pontificado dele não honra a igreja. Ele era casado, ele tinha família, vivia com a família dentro do palácio, aquele luxo, aquela coisa. E além dele ser extremamente orgulhoso, ele que ordenava as guerras, as matanças, mas ele tinha uma concubina, para não dizer uma amante, que morava no palácio também. Nos porões do palácio, aqui, podem pesquisar o que havia nos porões daquele palácio, ou seja, do Vaticano. Então, a igreja, os próprios papas eram promíscuos. Então, a igreja não podia condenar algo que ela fazia. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? E sobre essa questão do Vaticano, eu conheci em São Paulo, uma moça, era uma professora de balé, uma dona de uma academia de balé, uma moça lindíssima. Ela se apaixonou por um homem casado, ele se apaixonou por ela, ele recém-casado. Ele se separou da esposa, ele foi ao Vaticano para pedir a anulação do casamento dele para poder se casar com ela. Creiam, ele levou os melhores advogados, ele era muito rico. Ele conseguiu a anulação do casamento. Então, não é tão assim irredutível essa questão, a igreja não aceitar o divórcio. E isso foi o quê? Uns 15 anos atrás. Agora, Jesus não condenou o divórcio, porque o divórcio existiu de todos os tempos. Só que antes tinha outro nome. Se chamava carta de repúdio. O homem podia repudiar a esposa na época de Moisés. Jesus especificou só pelo adultério. Mas naquela época era tão corriqueiro que o homem dava carta de repúdio à mulher porque ela tinha ficado feia depois do casamento. Geralmente se engorda uns quilinhos, não é? Aí de repente, aí ela não fazia a comida que ele gostava, tudo era motivo para dar uma carta de repúdio. E a mulher repudiada era uma mulher abandonada, muitas vezes se prostituía para poder sobreviver, enquanto ele se casava com outra, que poderia repudiar novamente. Porque naquela época ainda existia o dote. As mulheres para casar deveriam ter um dote, ou seja, dinheiro, bens. E quando o homem estava endividado, como Cícero, ele se casou várias vezes, repudiou várias mulheres para ficar com os dotes. Então, tudo é muito relativo. Agora, Jesus, o que ele fez com a adúltera? Ela ia ser apedrejada. Ela foi pega em adultério. Mas ela adulterava sozinha? E o homem? Não. Ele totalmente livre. Ele era um primeiro a pegar a pedra, talvez.
a injustiça. E Jesus, nesse momento, nos deu uma lição extraordinária. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele não deu lição de moral em ninguém, mas falou mais: mulher, se ninguém te julgou, eu também. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Aqui e acolá nós caímos, nós erramos, fazemos algo que sabemos que não devíamos fazer, caímos. Mas o que foi que Jesus falou? Levanta-te e anda. Jesus não nos quer ajoelhados, nem deitados. Ele nos quer de pé, lutando para não cairmos mais. No princípio não foi assim. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e o orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas na simpatia recíproca, não sobre a vaidade e a ambição, não davam motivo a repúdio. Isto aqui é um sonho. Seria o ideal quando os homens ainda não estavam pervertidos pela ambição, pelo orgulho, pelo egoísmo. Porque quando e vai mais longe, especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se, o do adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. Não existe desculpa para o adultério. É promiscuidade. Não está dando certo. Eu estou muito infeliz com esta criatura. Não temos ponto em comum e eu não tenho condições de desenvolver a minha tolerância, a minha resignação. O amor separa. O remédio jurídico entra aí. Mas não podemos carregar uma máscara 24 horas por dia. Fora, diante dos de fora, podemos, mas dentro de casa não dá. A máscara cai. A lei mosaica prescrevia a lapidação para esses casos. Olha que coisa, que bonito, lapidação. A gente imagina uma pedra preciosa sendo lapidada. Que nada, lapidação é apedrejamento. Quem de nós pode atirar a primeira pedra também num casal que se separa? Porque na hora que nós atiramos uma pedra, nós estamos julgando alguém. Quem está certo, quem está errado. E quem somos nós para julgar alguém? Quando, querendo abolir um costume bárbaro que era o apedrejamento, precisou de uma penalidade que eu substituísse. E o encontrou na vergonha decorrente da proibição de um novo casamento. Foi abolida a lapidação. A mulher adúltera já não era apedrejada. Mas ela não podia casar de novo. Ele sim, ela não. Comentamos agora. Agora do livro, Relembrando a Verdade. Perante a lei humana, a fim de que se evitassem conflitos, até mesmo sangrentos, institui-se o mecanismo do divórcio, onde corações imaturos se apartam, em que seres endurecidos pela ignorância e que não desejam resignar-se diante da convivência que lhes contraria, podem retomar o caminho da liberdade emocional, não sem ferimentos e dores morais. Ninguém sai ileso desta peleja, sai bastante machucado.
Para os espíritos que entendem a consequência da lei, a capacidade de renunciar surge como bendito remédio nas antigas chagas, reprogramando as quedas morais, as tendências agressivas no afeto, e fazendo de cada um uma alma mais preparada para os venturosos dias do futuro, quando, entendida a lei do amor em sua essência, poderá candidatar-se a uma união verdadeiramente fundada sobre suas bases, o que a tornará invulnerável ao pior de todos os desafios, o do tempo. Casamentos longos. Superou o desafio do tempo. Agora, nosso horário já está no fim. Só vou contar uma historinha. Um casal com 50 anos de casado. Eu vou fazer ano que vem, viu? 50. Estou comendo pão junto com alguém há 49 anos. E este casalzinho, esses dois velhinhos, perguntaram para ele primeiro, qual o segredo do seu casamento ter durado tanto? Aí ele falou, você conhece o pão bengala? Aquele pão comprido? Eu conheço. Eu adoro comer o bico do pão. Mas todo dia eu corto o bico do pão e dou para minha esposa. Aí perguntaram para ela, qual é o segredo do casamento de vocês ter durado tanto? Ela falou, sabe, eu detesto o bico do pão. Mas há 50 anos eu estou comendo o bico do pão. Isto quer dizer que ele deu para ela a melhor parte. Que para ele era o melhor, ele deu para ela. E ela teve a resignação, porque diante da importância do bico do pão, ou do miolo do pão, isso é o de menos. E às vezes a gente cria briga por causa de miolo de pão. Então, vamos procurar dar o melhor pedaço para o nosso companheiro de jornada, de evolução. Porque é ele que nos aguenta. Nós aguentamos, comemos o bico duro do pão, mas ele nos aguenta e engasga muitas vezes com o miolo. Então, vamos insistir com o Evangelho no lar, que é o grande remédio, é o grande antídoto para os venenos da separação, do divórcio. Vamos praticar o Evangelho no lar e tudo melhora. E teremos condições de dar ao nosso parceiro o melhor de nós, o nosso melhor pedaço. Muito obrigada pela atenção. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.